A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus primeiramente perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, a bênção, a cura, a libertação, a transformação de Deus, o renovar de Deus, a cura, os milagres de um Deus Pai todo-poderoso. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, a bênção, o sobrenatural de Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Por isso que nós oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus Todo-Poderoso, pedindo para Deus proteção e livramentos de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Precisamos de Deus todos os dias. Por isso que nós oramos todos os dias pedindo o milagre, pedindo a bênção de Deus, pedindo para que Deus venha abençoar famílias no Brasil e fora do Brasil. Oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos pelos irmãos, pedindo o milagre. Quantas pessoas doentes, enfermas, acamadas em hospitais, pessoas precisando do milagre de Deus. Quantas pessoas com câncer, com doenças raras, com doenças terminais, precisando de Deus. Quantas pessoas na fila de um transplante, precisando o milagre, precisando a bênção. Quantas pessoas necessitadas, carentes, pessoas sofrendo, pessoas com depressão, com opressão, pessoas enfermas, precisando do milagre, da cura de Deus. Quantas pessoas precisando de uma libertação das drogas, dos vícios, da prostituição, da criminalidade, da imoralidade. Quantas pessoas precisando do milagre, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, oramos e clamamos porque nós precisamos orar todos os dias, conforme a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus. E isto nós fizemos. Todos os dias em oração, em clamor, oramos, buscamos, pedimos perdão, pedimos misericórdia, buscamos a Deus enquanto ainda se o acha,
buscamos a presença de Deus, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, clamamos ao Deus de Israel, clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus todos os dias em oração, em clamor, a bênção de Deus, o milagre de Deus. Todos os dias em oração buscamos para que Deus venha nos abençoar, buscamos a presença de Deus. Buscar em Deus, pedir para receber, bater na porta para que a porta venha a ser aberta, buscar para achar, pedir proteção e livramentos de todas as armadilhas do inimigo, livramentos de Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. E diz o Senhor Jesus Cristo: em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando ele disse que os sinais seguirão aos que crerem, é preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. O apóstolo Paulo disse que não seja apenas palavras, mas poder. Hoje muitas pessoas não veem mais os milagres porque pararam de crer nos milagres, sinais. Se você parar de crer, se você não mais crer, se você for ensinado a não crer, você não vai mais ver os milagres, as libertações. Existem seitas religiosas que ensinam os seus adeptos a não crer mais em milagres, curas, libertações, dizendo eles que não existe mais. E quando a pessoa é ensinada a não crer, e ela não crer, ela não verá mais os milagres, porque os sinais seguirão apenas aqueles que crerem. Jesus disse isso. Jesus, ele diz algo: e aquele que não quer que isto aconteça, diz diferente. Diz que os milagres, as curas, as libertações não existem mais para os dias de hoje. Quem está falando a verdade é o Senhor Jesus Cristo ou é o outro que não quer mais que os milagres aconteçam, que não quer mais que as pessoas venham ser libertas, transformadas? É uma pergunta. Quando Jesus ensina de um jeito e a religião ensina de outro, quando Deus diz que algo é condenado e a religião diz que não é, quando Deus diz que algo não é mais permitido e a religião diz que é, quem é o Deus da religião? Quem é o Deus que está por trás desta religião, que está ensinando ao contrário da vontade de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando a Bíblia diz que Jesus é um Deus todo-poderoso e a religião diz que ele é um Deus menor. Quando a Bíblia diz
que Jesus disse que em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão, e a religião diz que não existe mais milagres. Quem é o Deus desta religião? Quando o Deus de Israel condena a idolatria, o ocultismo, a superstição, e a religião diz que isto é bom, ensina os seus membros ou adeptos religiosos e eles seguem. Quem estes membros, pessoas, estão seguindo? Quem é o Deus que elas estão seguindo? Porque o Deus da Bíblia condena e a religião permite. É uma pergunta. Quando Deus diz para ir por um lugar e a religião diz para ir por outro, quem é o Deus desta religião? A pessoa precisa refletir, meditar, examinar as Escrituras, porque a religião não é Deus. A religião que não tiver o ensinamento de Jesus não é uma igreja de Jesus. A religião que ensina práticas condenadas pelo Deus de Israel não segue o Deus de Israel. A religião que chama Jesus de Deus menor, de Deus fraco, não é uma igreja do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, porque se esta religião segue um Jesus fraco, um Jesus menor, um Jesus deficiente, ela não segue o Jesus Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18. Quem é o Jesus desta religião? As pessoas devem refletir nas suas escolhas, naquilo que vão crer, naquilo que vão aceitar, naquilo que vão adquirir para a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: errais e não examinais as Escrituras, porque elas falam, testificam de mim. Jesus, ele é a nova aliança. Aliança feita na cruz do Calvário. Mesmo assim, muitas religiões que se dizem de Jesus negam o poder da nova aliança e seguem a antiga aliança. Aliança feita para aqueles que saíram do Egito, que foram libertos do Egito, da escravidão do faraó. Aliança de Deus, Moisés, ao povo judeu. E Jesus Cristo é a nova aliança para os gentios. Aliança melhor, porque se não fosse assim, não se precisaria fazer uma nova aliança. Mas muitos continuam na antiga aliança. Que Deus, ele tenha misericórdia de nós, que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e todas as nossas ignorâncias. Pedimos perdão a Deus todos os dias, clamamos a misericórdia de Deus todos os dias, oramos a Deus todos os dias. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, creiam no Pai, mas creiam também em mim, eu e o Pai somos um só.
Quando você chama Jesus de Deus menor, você também está chamando o Deus de Israel de Deus menor. Porque se somos um só, se um é menor, o outro também é menor. Se um é fraco, o outro também é fraco. Eles são um só. Não refletiram sobre isso? Vocês que são ensinados que Jesus é um Deus menor, vocês nunca refletiram sobre isto? Quando Jesus disse que eu e o Pai somos um só? Se você chamar Jesus de Deus menor, vocês também estão chamando o Deus de Israel de Deus menor. Quantas pessoas são ensinadas pela visão religiosa e negam a visão de Cristo? Aceitam a religião, abraçam a religião, entregam a sua alma para a religião e negam o Senhor Jesus Cristo. Como diz em Atos 4:12, não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer outro lugar, a qual o ser humano venha a ser salvo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Religião não pode te salvar. Placa religiosa não pode te salvar. Liderança religiosa não pode te salvar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode te salvar. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha nos marcar com o sangue do Senhor Jesus Cristo e nos livrar de todo tipo de mal. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Orai sem cessar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,